Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Prazer estarmos aqui para mais uma live. E hoje, sexta-feira santa, ok? Vamos trazer uma palavra cujo título é Prepare sua Páscoa. E desde já, eu dou as boas-vindas a todos, Eduardo, Alaine, Ana, Pastor Sávio, bênção. Beijo, Eduardo. Niara, Fernandinha, Ana Paula, Júnior, meu amigo, Kelly, só gente boa, Cris, um abraço meu amigo Wilton, Yudi, paz querido, Dona Iracema, bênção de Deus, Fátima Câmara, minha irmã, amiga, Kelly Mamed, Fábio e Silvinha, que bom que vocês estão aqui, Leozinho, tudo bom, Léo? Vou precisar de você me ajudando hoje de novo. A paz, pastor Sávio, isso é uma bênção. Queridos, Leozinho, olha só, quanto tempo, Leozinho. Leozinho tá bem longe da gente. Kátia, a paz, Kátia. Larissa, Silvia Holanda, gente boa, minha amiga, irmã. Oi, Pri. Queridos, nós estamos aqui hoje para trazermos mais uma palavra. Eu espero que ela lhe encontre bem neste tempo de quarentena, nesse tempo de um distanciamento social, mais uma vez, né, e de isolamento. Eu espero que você realmente esteja bem, que esteja tudo bem com você, que esteja passando tudo bem com você e com a sua família, né? Esses dias têm sido diferentes, têm sido bem estranhos, na verdade, mas eu tenho certeza que o Senhor está cuidando da gente, né? Lili, Rogério, irmã Ângela, que bom. Nós estamos vivendo dias muito estranhos, mas a gente continua acreditando que Deus está conosco. Deus está cuidando de cada um de nós, das nossas famílias, na beleza. Né? Eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de cada um de nós. E hoje, nesses dias de Páscoa, né? Na Semana Santa, muitas vezes a gente fala tanto de uma Semana Santa, mas muitas vezes nos esquecemos do que motiva, não é, este feriado de Semana Santa. Nós estamos na Páscoa, é a Páscoa do Senhor, e realmente hoje eu gostaria que a gente falasse alguma coisa, não é, sobre do que representa a Páscoa para a gente e das coincidências da primeira Páscoa para esta Páscoa. E eu queria que você ficasse bem atento nisso que nós vamos falar hoje, amém? Mais uma vez, bem-vindos a todos, Alexandre, Inês, Eveline. Gente, muito bom vocês estão aqui com a gente. E eu vou começar a me concentrar um pouco mais, tá bom? Nesse momento, para que a gente possa cumprir bem o que a gente propõe nesse final de tarde, início de noite, né? Estamos vivendo uma Páscoa, é um período de Páscoa, e um período de Páscoa interessante, talvez como nós nunca vivenciamos de uma maneira como essa, tá certo? E as boas-vindas ao pastor Cleiton, que está aqui conosco agora, que coisa boa, já aqui com Guimarães. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, né? Nós vamos ler a partir do verso 5, tá certo? É um texto bem conhecido de todos, né? Mas eu gostaria de começar pelo começo. Por que a Páscoa, né? E o que é que a Páscoa é? O que é que a Páscoa tem representado ao longo da história do povo de Israel, ao longo da história... Ok? Então nós... O que é que a Páscoa tem representado para a gente nesses dias, tá bom? Queridos, falhou um pouquinho aí, porque tinha alguém ligando para mim, infelizmente. Vamos lá então? É uma pessoa que está insistindo em ligar para mim e está cortando aqui a nossa transmissão. Mas vamos lá. Vou começar de novo. Êxodo 12, a partir do verso de número 5, diz assim: O cordeiro será sem defeito de 1 ano. Podereis tomar
cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, nem porém assado a fogo, cabeça, pernas, pressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, como ele-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Gente, peço desculpa mais uma vez. É realmente uma pessoa que está insistindo em ligar para mim nesse momento. Já ligou umas 20 vezes. Vou ver se eu consigo resolver isso aqui, tá? Vamos adiante. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis solenemente, como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Então você conhece a história, é exatamente dessa maneira, foi isso que aconteceu. O povo de Israel estava no momento que estava saindo do Egito, não é? Deus estabeleceu um tempo de pragas sobre o Egito, vieram as 9 pragas, e hoje, ou melhor, e dessa maneira agora, eles estariam vivendo então o momento da chegada da 10ª praga. O anjo destruidor iria passar e iria matar cada primogênito de todas as pessoas. Diga assim comigo, de todas as pessoas. De todas as pessoas. Mas aqueles que tivessem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo destruidor não iria tocar. O povo de Israel fez dessa maneira, em obediência àquilo que Moisés determinou, e quando eles praticamente foram expulsos aí, né? E a partir daí entraram no deserto, no caminho rumo à terra prometida, e depois se estabeleceu o mandamento, a ordenança de Deus para todo Israel, de que eles deveriam cumprir, não é? Então, ano após ano, a festa da Páscoa. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pessah. Pessah significa passagem. Essa passagem é justamente o tempo da libertação, é justamente o tempo do livramento de Deus, justamente o tempo em que o Senhor estava cuidando do seu povo para que não sofresse a peste, o tempo da peste, a mortandade que a peste iria causar. Então, a Páscoa seria celebrada publicamente. Todas as pessoas deveriam, né, de Israel, celebrar ano após ano, no primeiro mês do ano, que era justamente
o mês de Abib. O mês de Abib ele fica compreendido entre os dias, entre o final do mês de março e o começo do mês de abril. Sim, então o povo passou muito tempo, não é? Então, celebrando e comemorando a Páscoa e as outras festividades que o Senhor havia ordenado. Houve momentos em que eles faziam com mais intensidade, outros momentos com menos intensidade. Fazia Páscoa, celebrava Páscoa com mais intensidade e outros momentos com menos intensidade. Não é assim? Dessa maneira, chegou uma época em que, alguns 400 anos após essa saída do povo do cativeiro egípcio, houve uma celebração de Páscoa determinada pelo rei Ezequias. O rei Ezequias, como descrito em 2 Crônicas, no capítulo 30, que você puder abrir sua Bíblia aí, o rei Ezequias ele determinou que fosse cumprida então a Páscoa em Israel, depois de muito tempo, não é? Por causa da questão de reis que fazem aquilo que agrada ao Senhor, depois reis que fazem aquilo que não agrada a Deus, tempo de apostasia, tempo de idolatria, depois se levanta um que faz tudo certo, e depois vem outro, faz tudo errado, não é assim? Pois é. Então, houve um tempo de uma restauração que começou em Israel a partir do reinado de um rei chamado Ezequias. Ezequias, ele faz da seguinte maneira, em 2 Crônicas, capítulo 30. 2 Crônicas 30. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor, o Deus de Israel. O versículo 3 diz: porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. E resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescrito. Você entende isso? Então, a Páscoa ela deveria ser celebrada conforme a ordenança do Senhor, mas já havia muito tempo. Havia muito tempo que eles não faziam conforme a ordenança do Senhor. O rei, então, Ezequias, manda que se celebre a Páscoa de acordo com a vontade de Deus. Ele diz, a partir do versículo 6, partiram os correios com cartas do rei aos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que ele se volte para vós, e o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Então, ele manda que se cumpra a questão da Páscoa. E nos dias do rei Ezequias, então, o povo de Israel há muito tempo já não fazia aquilo que era agradável a Deus, mas ele estabelece um retorno, ele estabelece o tempo em que o povo de Israel deveria realmente voltar agora para Deus, voltar-se para o Senhor. E nesse tempo de Páscoa foi o tempo que o rei Ezequias estabeleceu para que o povo de Israel voltasse ao Senhor. Interessante, não é? Interessante isso, tá certo? Ele convida o povo para celebrar a Páscoa, houve um chamamento para as pessoas. A ordem foi: voltai-vos ao Senhor, o Deus de Abraão, para que ele se volte para o restante dos que escaparam do rei da Síria. Ele estabelece conversão ao Senhor para a nação inteira, para que ele tenha misericórdia de vocês. O rei Ezequias estabelece que o povo supere as zombarias de todos aqueles que não acreditavam da mesma forma que ele, porque dentro da nação havia aqueles que não acreditavam mais em Deus. Ele ordenou que o povo se humilhasse e que subisse a Jerusalém para celebrar a ceia, como ele havia mandado já antes. Ele mandou tirar os altares aos ídolos pagãos. Ele estabeleceu o tempo do perdão para que as pessoas recebessem o perdão, clamando a Deus através de sacerdotes e levitas. Ele estabeleceu que deveria haver uma grande celebração, que as pessoas deveriam se alegrar, porque Deus estava voltando a abençoar a nação de Israel. Sim,
foi um tempo maravilhoso. Foi um dos momentos em que Deus abençoou a nação de Israel, porque eles se voltaram, adivinha para quê? Para a Páscoa. Eu amo esse tempo de Páscoa. Eu considero a Páscoa um tempo de grande importância para nós, para a igreja cristã. E depois disso, depois desse tempo todo, vieram vários reis, vieram outros acontecimentos, vieram fatos, não é, históricos. O povo de Israel voltou a pecar, houve a questão da invasão babilônica, e o povo mais uma vez foi levado cativo, prisioneiro. Então esse cativeiro demorou mais 70 anos, e o povo cada vez mais distante de Deus. Quando eles voltam para Israel, eles voltam com dificuldade, depois sofrem outras invasões. Só para você ter uma ideia, a cidade de Jerusalém, ela foi destruída e levantada 19 vezes. 19 vezes Jerusalém foi destruída e levantada. E durante todo esse tempo, o povo de Israel ficou à mercê de dificuldades, de zombarias, de invasões, de guerras. Na época em que Jesus veio ao mundo, Israel agora estava sendo dominada pelos romanos. Os romanos então dominavam Israel. E interessante, não é? Porque quando Jesus ele inicia o seu ministério, boa parte do ministério de Jesus ter dado início ao seu ministério, como a gente tem um relato de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 14, olha que interessante, me acompanhe bastante a partir daí. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, com ele os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então Jesus ele manda que haja um preparativo para a Páscoa. Ele ordena que os seus discípulos preparem justamente a Páscoa, como era celebrada através da lei, não é? A lei dizia tudo como deveria ser na Páscoa, todo o rito pascal, da festividade, não é? Das celebrações públicas. E naquele momento, um momento também mais reservado, onde Jesus iria celebrar a Páscoa ali com seus discípulos, não é verdade? Então, a ceia do Senhor, ela se deu daquela maneira como a gente faz na igreja, daquela maneira como a gente é acostumado a fazer na igreja, não é? Lendo o texto relativo à ceia do Senhor, foi exatamente o que aconteceu no dia ou na última ceia em que Jesus ele esteve com seus discípulos numa festividade de Páscoa. A Bíblia diz, a partir do verso 19, estou lendo Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu. E aí ele celebra a ceia com os seus discípulos. Depois disso, Jesus ele vai para o jardim Getsêmani, lá ele ora, lá ele é preso, ele é levado então para a presença das autoridades romanas, e depois disso, queridos, ele sofre um martírio, e ele vai até a cruz num dia de sábado, exatamente na que a gente chamaria de sexta-feira. Ele morre ali e depois de 3 dias ele ressuscita. Amém? Foi esse o percurso que Jesus viveu durante a sua última Páscoa. E aí é interessante você saber algumas coisas. Eu queria que você guardasse isso que a gente vai falar aqui agora, tá certo? Olha só, a questão é que a gente está travando aí, infelizmente eu não sei porquê, mas eu vou dar prosseguimento aqui, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. A questão é que se você pegar a Páscoa de Jesus,
ela foi feita exatamente da Páscoa com Jesus Cristo. Dessa vez não havia mais necessidade de um cordeiro ser morto, embora eles tenham matado, né? Jesus agora era o Cordeiro de Deus. Na primeira ceia, na primeira Páscoa, o sangue de um cordeiro, como a gente já viu, sem defeito, seria, não é, derramado e passado nos umbrais das portas. Agora, nesse segundo momento, 2 mil anos depois, o sangue de Jesus seria derramado. O sangue de Jesus seria derramado e seria derramado agora na cruz. Amém, queridos? Sim. 2 mil anos depois de Jesus, 2 mil anos depois de Jesus, nós temos então a igreja do Senhor. Chegamos hoje aqui, chegamos hoje nestes dias, no tempo atual, 2 mil anos depois, estamos fazendo a ceia do Senhor, estamos celebrando a Páscoa do Senhor, estamos celebrando os dias em que Jesus ele morreu para depois ressuscitar, vencendo assim a morte. Amém, queridos? Exatamente no mesmo período. Então, foram do Egito até Israel, não é? Da época da morte de Jesus, 2 mil anos. De Jesus até os nossos dias, 2 mil anos. Se você for a Israel neste momento, em Israel estão celebrando a ceia do Senhor. Estão celebrando a Páscoa do Senhor. Estão celebrando a festividade da Páscoa. E essa Páscoa ela tem muito a ver com a nossa história. Olha, só para você ter uma ideia, a celebração da Páscoa tem mudado o rumo da humanidade. Você sabia que na língua portuguesa, os dias da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, são relativos à Páscoa? Sim, porque a Páscoa era comemorada então em 7 dias, não é? Eles mudaram o nome do 6º dia e do 7º dia. Do primeiro dia da semana passou a ser domingo e o 7º dia continuou sendo o sábado, não é assim? Mas a Páscoa tem movimentado a vida cristã. A Páscoa tem dado à vida cristã meios de subsistir, meios de crença, meios de fé. Primeira coisa que eu queria que você soubesse, que nós celebramos a Páscoa do Senhor. Nós celebramos a Páscoa do Senhor, sabendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o sangue que nos guarda. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos guarda. O sangue de Jesus nos protege. Há uma proteção para quem está debaixo do sangue de Cristo. Amém? Na primeira Páscoa, no primeiro momento, foi diante de uma praga. Sim, foi diante de uma praga. Foi diante de uma praga destruidora. Estamos vivendo hoje também os dias de uma praga destruidora. Olha que semelhança, não é? 4 mil anos depois. 4 mil anos depois, a gente está aqui vivendo um momento tão semelhante. E a semelhança, ela ainda vai um pouquinho além. A semelhança, ela vai um pouco além. Só para você ter uma ideia, quando houve a celebração da primeira Páscoa, a primeira Páscoa ela não pôde ser comemorada publicamente, porque havia uma proibição do faraó, não é assim? Eles tiveram que estar dentro das casas. Olha que coisa interessante, não é? Tiveram que estar dentro das suas casas durante aquele momento de Páscoa. Todos deveriam estar na sua casa, todos deveriam estar ali guardados, protegidos, debaixo do ambiente da casa de cada um. Interessante que houve um outro momento, e a história talvez tenha poucos meses de comprovar, alguns poucos estudiosos judeus aqui comentam dessa maneira, é que no ano de 167 a.C., um imperador romano chamado Antíoco IV, ele impediu que o povo de Israel fizesse uma celebração pública da festividade da Páscoa. Sim, exatamente isso. No ano de 167 a.C., Antíoco IV, ele proibiu a Páscoa pública. Pedro, o que isso quer dizer? Quer dizer que preste atenção, os 2 eventos
em que foi proibido a celebração e a comemoração da Páscoa de forma pública, aconteceu algo muito importante. No primeiro episódio, quando no Egito eles foram impedidos de celebrar a Páscoa publicamente, houve a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Eles saíram, eles foram guardados, eles foram protegidos, e ao mesmo tempo foi um tempo de libertação, foi um tempo de movimentação, um tempo que o povo saiu do Egito e foi para a Terra Prometida. No segundo evento, em que houve a proibição da Páscoa de forma pública, houve outro fato extremamente importante, não só para Israel, mas para o mundo inteiro. Houve o nascimento de Jesus Cristo. Pouco tempo depois se deu o nascimento de Jesus Cristo. Interessante, estamos vivendo o terceiro momento da história do povo de Israel. Gente, o terceiro momento da história do povo de Israel em que eles são proibidos de fazerem uma comemoração pública por causa de uma peste, por causa de uma pandemia. Exatamente. Como nada relativo ao povo de Israel é em vão, a gente fica muito atento para o que exatamente que virá depois. O que é que vai acontecer depois do advento e dessa peste, depois do advento da Páscoa, daquele que Deus está trazendo de libertação, de vitória, de conquista, de proteção para o seu povo diante da Páscoa do Senhor. Na verdade, diante da vida. Ela tem que estar sendo bem entendida, porque Deus está fazendo uma obra nas nossas vidas. Deus está fazendo algo muito poderoso no meio do seu povo, exatamente? Sim, queridos, no meio do seu povo. Mas eu queria que você entendesse algo, porque embora a celebração da Páscoa tenha sido dada para o povo hebreu, posteriormente, através de Jesus Cristo, a celebração da Páscoa tenha sido dada para a igreja de um modo geral, hoje não é só o povo de Deus que está trancado em casa, não é só o povo de Deus que está impedido de celebrar a Páscoa. Você entende isso? Queridos, olha só, hoje todo mundo está em casa, todo mundo está sofrendo os efeitos da epidemia, todo mundo está sofrendo o efeito da praga em que nós estamos sujeitos nesses dias. Deus não está tratando hoje exatamente com o povo de Israel. Hoje Deus não está tratando exatamente apenas com a igreja dele. Entenda, Deus está tratando com o mundo todo. Deus está tratando com o mundo inteiro. Deus está tratando com todas as pessoas. Deus está trazendo cada um para perto de si. Eu entendo que nesse tempo de Páscoa é muito importante a gente relembrar alguns valores e princípios que Deus tem na sua palavra, não só para a igreja, mas para o mundo inteiro. Deus quer que todos sejam salvos. Nesses dias de Páscoa, eu queria que você entendesse uma coisa. Nós não temos que estar fechados, vivenciando a nossa religião, fechado, vivenciando a nossa fé. Não, é porque eu estou guardado da praga e os outros não. Os outros são os outros não estão debaixo da mesma bênção. Não, queridos, não é tempo de vivermos dessa maneira. É um tempo de nós entendermos que nós temos que estar abertos para aquilo que Deus está fazendo na humanidade de um modo geral. Nós devemos orar para que o mundo seja salvo. Nós devemos orar para que todas as pessoas sejam alcançadas. Nós devemos orar para que todos estejam guardados, para que todos estejam protegidos. Você pode dizer amém para isso? Amém? Sim. Voltando então para Êxodo, no capítulo 12, olha que coisa interessante, a maneira como Deus trata com o povo de Israel. Êxodo 12, a palavra que foi dada dizia: ele iria ferir todos iriam sofrer com a peste.
Hoje, todo o povo do mundo está sofrendo. O desejo do Senhor é que haja salvação. O desejo de Deus é que haja cura, que haja libertação. Resumindo a palavra de hoje, eu queria dizer para você: prepare sua Páscoa. Prepare a sua Páscoa, prepare o seu coração para viver nesses dias a Páscoa do Senhor. Não a Páscoa exclusivista. Não, eu sou o povo de Deus, os outros não são. Não, mas uma Páscoa onde todos possam estar juntos. Uma palavra que possa alcançar pessoas. Uma palavra de amor, uma palavra de vida, uma palavra de fé e de esperança, onde todas as pessoas estão preocupadas, angustiadas, vivendo os momentos difíceis. Sim, pessoas estão passando por um terror que é de ordem físico, pode ser, de um temor, de uma peste que venha lhe tirar a saúde, mas também de uma dificuldade financeira, de uma dificuldade em termos de patrimônio, de coisas que as pessoas vão deixar de ter, vão deixar de viver. É época de nós amarmos mais. Meu desejo é que hoje você se levante, e se você não fez isso ainda até agora, se você não desejou Feliz Páscoa para ninguém, ou meu irmão, deseje Feliz Páscoa para as pessoas, não importa se ela é da sua religião ou não, deseje Feliz Páscoa, ligue para alguém, leve uma palavra de fé, leve uma palavra de esperança, leve uma palavra de ânimo, leve a bênção de Deus, ore por alguém, ensine alguém isso que você está escutando hoje. Amém? Lá em Israel, eles estão fazendo a Páscoa. Hoje eu escutei uma palavra maravilhosa de um rabino que estava falando justamente do amor que nós deveríamos todos exalar. Independente de religião, nós deveríamos exalar uns para os outros, porque todos nós estamos vivendo o mesmo momento. É Páscoa. É Páscoa. É o tempo do Pessá, é o tempo da passagem, é o tempo que nós vamos vivenciar uma praga, mas nós também iremos vivenciar a vitória sobre a praga. Você pode dizer amém? Estamos vivenciando uma luta tremenda, mas o Senhor, Ele há de proteger todos aqueles que invocarem o seu nome, todos aqueles que o buscarem. Vamos orar para que Deus alcance muita gente, vamos orar para que o Senhor leve paz na vida de muitas pessoas. Você pode dizer amém para isso, queridos? Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Hoje eu quero te pedir, desejo Feliz Páscoa para muita gente. Mande mensagens. Recebi poucas mensagens de pouquíssimas pessoas me desejando Feliz Páscoa. Talvez porque a igreja, talvez porque as pessoas sejam muito mais hoje preocupadas em uma situação de saúde do que numa questão espiritual. Eu só queria alertar que toda a praga que veio na Bíblia, nos momentos bíblicos, sempre estavam relacionados a momento de distanciamento de Deus, de falta de amor, de impiedade, de coisas que estavam afastando as pessoas de Deus. Amém? Se hoje é Páscoa, se nós estamos na Páscoa, este é o tempo da cura, este é o tempo da cura, este é o tempo da libertação, este é o tempo de nós estarmos guardados em Cristo. Você pode dizer amém? Glória a Deus. É a Páscoa do Senhor. Pode ser que esteja aí fora a maior epidemia, pode ser que esteja aí fora a condenação de uma pestilência, que seja uma praga que vai trazer mortandade, mas se nós estivermos debaixo do sangue do Cordeiro, se nós estivermos debaixo da mão poderosa do Senhor, se nós estivermos guardados em Cristo, quando passar, não vai tocar no povo de Deus. Não vai poder tocar no povo de Deus. O sangue de Cristo nos guarda. Diga amém. Glória a Deus. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa para você que está em casa. Feliz Páscoa para você que está nos vendo agora. Que você possa mandar essa mensagem para muitas outras pessoas. Feliz Páscoa. Feliz tempo de cura e de libertação para a glória de Deus. Amém? Posso orar por você? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, te glorificar por cada um que está nos vendo aqui hoje. Que o Senhor abençoe teus filhos. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja. Que, meu Deus, se estabeleça nesses dias, sobre Deus, a tua vontade sobre cada um de nós. E a tua vontade, Pai, que livra, a tua vontade que cura, a tua vontade que, meu Deus, protege o teu povo do mal, Senhor. Eu te peço hoje, Pai, meu Deus, nessa sexta-feira de Páscoa, que o Senhor proteja nós. Sustenta cada um nas tuas mãos, Pai, e nos dá da tua paz. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, feliz Páscoa para cada um de vocês,
Feliz Páscoa. Que Deus abençoe, que o Senhor guarde e que o Senhor lhes livre de todo mal. Amém? A paz do Senhor. Deus abençoe.